Welcome back to the show, everyone. It's Danny Haifong. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Eu sou Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou acompanhado por Sharmin Nawani, do The Cradle, onde começamos a analisar as notícias. Primeiro, o Irã realmente derrubou, durante a noite, um drone MQ-9 Reaper. Isso elevaria para pelo menos 2 dúzias o número de drones MQ-9 Reaper derrubados pelo Irã desde o início da guerra. Em outras notícias, o Irã também atingiu um navio de carga no Estreito de Hormuz. Isso marca, mais uma vez, o componente dessa situação. Normalmente, os Estados Unidos respondem bombardeando o Irã. Mas agora sabemos que os Estados Unidos estão tendo muita dificuldade para continuar a guerra contra o Irã. Segundo a Reuters, em uma informação republicada pela I-24 News, os estoques dos Estados Unidos para ataques e bombardeios de precisão foram totalmente esgotados. E agora vemos relatos de que os Estados Unidos estão, de fato, enviando defesas aéreas e outras munições, também da Coreia do Sul e de Israel, na Ásia, o que indica um esgotamento total das munições dos Estados Unidos. Agora, apesar de tudo isso, Donald Trump ameaçou o Irã com decapitação. Veja o que ele disse ontem no Salão Oval. Bem, você não sabe, eu não sei. Acho que talvez a gente consiga alguma coisa, mas quero dar a eles toda e qualquer chance antes da decapitação. Então, mais uma vez, Donald Trump está ameaçando grandes ataques contra o Irã, Sharmin. Ainda assim, a situação parece muito sombria, com esses canhões de ataque e mísseis de precisão praticamente destruídos, e o Irã parecendo ter tomado a iniciativa. Mas talvez você possa nos ajudar a entender o que está acontecendo aqui. Isso seria bom. Olha, acho que uma das coisas que me surpreendeu, e provavelmente surpreendeu muitos espectadores nessa semana, é o quanto autoridades dos Estados Unidos, ou quantas vezes autoridades dos Estados Unidos, admitiram coisas que não deveriam admitir durante uma guerra em curso. Por exemplo, acho que o chefe do Comando Europeu dos Estados Unidos disse que não vamos conseguir defender Israel, sabe, se ele for arrastado para a guerra, que precisamos de mais contratorpedeiros na região. E claro, também estamos ouvindo declarações de outras autoridades dizendo que seus sistemas de armas estão, sabe, se esgotando. E depois houve aquilo. Foi do Pentágono? Ou não, foi algum funcionário, um funcionário militar que, sabe, divulgou um chamado dizendo: deem sugestões de como poderíamos punir o Irã, sugerindo que o Pentágono, a sala de guerra dos Estados Unidos, ficou sem ideias. E eu só fico pensando no que essas narrativas pretendem fazer. Elas pretendem deixar o Irã complacente, colocá-lo na defensiva e permitir que os Estados Unidos escalem de forma surpreendente. Não sei. Mas sabe, o império não está indo bem. E, quando as empresas não vão bem, os vazamentos se multiplicam. Então agora estamos saindo de um momento em que os Estados Unidos ameaçavam e sugeriam ataques militares avassaladores por todo o Irã, junto com os israelenses. E então, sabe, tivemos outro momento taco no domingo, e Trump disse que seus aliados do Golfo o convenceram a desistir disso. E agora estamos ouvindo Bessent dizer que poderíamos ter um acordo sobre Hormuz já amanhã. Quer dizer, é difícil afirmar antes de a notícia sair. Mas claramente há algum impulso nas negociações entre Irã e Omã. Não são negociações entre Irã e Estados Unidos. Os iranianos ainda negam categoricamente que estejam negociando com os americanos. E eu há muito tempo sugiro que, diante de um adversário não confiável, como os Estados Unidos, e onde a assinatura de Trump não vale nada, não apenas para os iranianos, mas creio eu, para praticamente o mundo todo agora, os iranianos deveriam seguir em frente, fechando acordos com atores da Ásia Ocidental e contornando completamente os americanos. Circumventing altogether the Americans, and that's what essentially an Omani-Iranian deal would be. E é isso que essencialmente seria um acordo entre Omã e Irã.
seriam atores regionais, decidindo como administrariam a via marítima. E parece que a ameaça de Trump de bombardear o Irã veio depois que os iranianos enviaram aos omanenses uma proposta preliminar, sugerindo que controlassem os navios que entram em Hormuz. Os omanenses poderiam, mais ou menos, controlar os navios que saem, mas o Irã teria de aprovar cada um dos que transitassem pelo estreito. E Mesomatic Maris era Hadalol. And then the Americans, that was terrible for them. No, we're not going to allow this. And so massive threats of bombing. Não vamos permitir isso. Então vieram ameaças enormes de bombardeio. E claro, ouvimos publicamente que os aliados do Golfo impediram os americanos de bombardear o Irã. E agora parece que os iranianos vão conseguir o acordo que querem em Hormuz, certo? Os americanos tentaram minar as conversas deles com os omanenses e pressionar Omã, sob uma pressão incrível, a ajudar navios a contornar o estreito sem passar por águas iranianas. E o Irã não permitiu isso. Começou a atacar navios e reagiu. Mas no fim, pelo menos no ponto do memorando de entendimento sobre Hormuz, na nossa avaliação, o Irã vai conseguir, ser o principal estado administrador no que diz respeito a Hormuz. E eu acho que, de fato, o Irã vai cobrar taxas. E acho que os americanos vão, contar a história de um jeito que não pareça taxa de trânsito. Não precisa parecer taxa de trânsito, porque, taxas de trânsito criam uma certa questão jurídica para o Irã. Há muitas outras taxas que o Irã pode cobrar dos navios que transitam pelo estreito por serviços, certo? Quero dizer, até seguro. A maioria dos navios que atravessam o estreito poderia ser convencida a trocar suas seguradoras por seguradoras iranianas. Porque assim, elas podem garantir que vão passar pelo estreito e sair em segurança, já que, obviamente, são empresas de seguro iranianas. Então, há muitas maneiras de lidar com essa questão. E quando isso for feito, não acabou, porque há outras coisas que o Irã exigiu no memorando de entendimento e que são essenciais. E no topo da lista, o item número 1 era que os israelenses se retirassem do Líbano. E agora isso vai ser... Acho que os iranianos vão redobrar a pressão sobre isso. Quer dizer, espero que façam isso, mas acho que vão fazer. E os israelenses estão falando sobre... E ontem mesmo estávamos discutindo uma declaração de um ministro israelense que disse essencialmente que nós dissuadimos o Irã de atacar Israel. Os israelenses acreditam, Dani, que o Irã não está atacando Israel porque está sendo dissuadido, e não porque o Irã, neste momento, tenha outros problemas para resolver, certo? E que ele vai voltar a se voltar contra Israel. E você sabe que vai, porque quando atacou a Jordânia é essencialmente o estado tampão de Israel, certo? E é para lá que os Estados Unidos deslocaram boa parte de seu equipamento militar pesado, onde há muitos sistemas de interceptação americanos e outros recursos militares. E, de fato, ouvimos agora que os Estados Unidos se retiraram, em grande parte, do Iraque, de Erbil, certo? No norte do Iraque, na região do Kurdistão, além do Kuwait e do Bahrein. Então, para onde eles foram? Estão indo para perto de Israel, porque sabem que esse será o próximo alvo. Então o ministro israelense disse, olhem, o Irã foi completamente dissuadido de atacar Israel. Agora temos margem para ampliar nossa expansão para outros estados da região. Ou seja, avançar mais para dentro do Líbano e da Síria e fazer o que quiserem em Gaza. Deixe-me voltar a um ponto que acho muito importante destacar. Hoje é o 6º aniversário da explosão no porto de Beirute, certo? A segunda maior explosão que o mundo já viu desde as bombas nucleares lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, eu suponho. E nesta mesma semana tivemos tanta destruição israelense no sul. Quer dizer, mais uma vez foi acordado um memorando de entendimento e alcançado um cessar-fogo entre o governo libanês e o governo israelense. E hoje estamos recebendo estatísticas como esta. Israel destruiu 18.000 edifícios em 19 vilarejos no sul do Líbano.
Israel queimou, isso também é de uma reportagem do Cradle, mais de 120 hectares de olivais centenários no sul do Líbano. 120 hectares. São oliveiras antigas, que estão lá há muito tempo e continuam dando frutos, temporada após temporada, década após década. Muitas delas têm bem mais de 100 anos e a maioria tem pelo menos 50 anos. Então os israelenses, apesar do que está acontecendo hoje, estão se reunindo com o governo libanês para negociar outros pontos. Em Roma, será uma reunião de 3 dias, há também autoridades militares israelenses presentes, e o que os libaneses querem são mais zonas das quais Israel retire completamente suas tropas. E neste momento, nada do que está acontecendo no sul beneficia o Líbano. Nothing's happening in the south that benefits Lebanon right now. 100%. So, I think 100%. Então, sabe, eu acho que depois que a questão do Estreito de Hormuz for resolvida e as rotas marítimas forem reabertas, aliás, não pense que só porque há um acordo entre Omã e Irã, essas rotas serão reabertas. De jeito nenhum. O Irã administra aquelas águas e há uma guerra aberta, certo? Ou hostilidades em curso. O Irã também pode fechar os estreitos por esses motivos. E agora estamos ouvindo que, se você acrescentar mais 2 milhões de barris de petróleo por dia à demanda normal que existia antes da guerra, serão necessários 18 meses de navegação totalmente aberta para que as reservas estratégicas nacionais e todos os países que usaram suas reservas estratégicas consigam reabastecê-las. Então há muita coisa pela frente. Aconteça o que acontecer no próximo dia ou 2. No matter what happens in the next day or two. Sim, e sobre o seu ponto de que Israel se sente muito bem por ter recuado na frente iraniana, Netanyahu disse exatamente a mesma coisa que a pessoa que você citou, Khamenei, sobre o motivo de o Irã não ter revidado. Netanyahu disse à mídia israelense que é porque eles foram dissuadidos. É isso que Netanyahu pensa sobre as capacidades iranianas, embora pareça, como você disse, que o futuro desse conflito está se aproximando cada vez mais de Israel, simplesmente porque os Estados Unidos estão recuando dessa forma. Sim, quer dizer, isso é realmente interessante. Estamos usando essa palavra desbaseamento, certo? No sentido de tirar as bases. Eles estão tirando as bases americanas da região. E, obviamente, as retiradas dos Estados Unidos do Iraque, ou do norte do Iraque, e do Kuwait e do Bahrein são significativas. Esses são 3 países que foram duramente atingidos pelo Irã. É claro que a Jordânia agora é outro deles, mas acho que será um dos últimos países a passar por esse desbaseamento, simplesmente porque Israel depende muito dela. Mas o que aparentemente aconteceu nesta última semana, com essa retirada de Erbil, não se esqueça, Erbil é a capital da região do Kurdistão iraquiano, é que esse é, claro, o lugar onde, você sabe, o Irã tem atacado e mirado agentes do Mossad e sedes do Mossad de tempos em tempos, desde que os americanos mataram Qasem Soleimani em 2020. Como na maioria das regiões curdas, infelizmente nessa área, por terem apoio dos Estados Unidos, você sempre encontrará curdos separatistas para armar e usar contra o Estado em que vivem. E isso se aplica principalmente à Turquia, ao Iraque, ao Irã e à Síria. E eu não sei por que os curdos não conseguem entender que os americanos sempre vão abandoná-los. Fizeram isso na Síria. Farão o mesmo com o Irã. Eles agora estão deixando o norte do Iraque, deixando os curdos à própria sorte. E claro, no norte do Iraque, os iranianos vêm atingindo alvos específicos, curdos, separatistas ou oposicionistas, opositores curdos iranianos armados, militantes que estão baseados em território iraquiano. Mas nesse movimento dos militares dos Estados Unidos para fora de Erbil, aparentemente os Estados Unidos, a França e a Alemanha também retiraram centenas de militares e equipamentos do Iraque ao longo de um período de 3 dias que acabou de passar, certo? Os britânicos, ao que parece, transferiram todos os seus sistemas restantes para Chipre. Os britânicos têm essas 2 bases militares em Chipre que são consideradas território britânico soberano, não cipriota, certo?
E os cipriotas estão indignados com isso. Not Cypriot, okay? And the Cypriots are up in arms about this. Like, you have these military bases in our country. Tipo, sabe, vocês têm essas bases militares no nosso país que estão fora da nossa jurisdição. Elas nem sequer são consideradas parte de Chipre, embora estejam no nosso território, e podem lançar guerras a partir daqui. E o que você acha que vai acontecer conosco, então? Os americanos transferiram todos os sistemas Patriot que ainda restavam para a Jordânia. Agora vimos que não há linhas vermelhas para o Irã. Não vamos permitir que vocês se reagrupem em outro lugar, certo? O Irã atacar a Jordânia significa: não vamos deixar vocês se reagruparem ou tirarem seus sistemas do Golfo porque têm medo de ser atacados. Ou talvez porque os países anfitriões não queiram mais vocês por perto. Não sabemos os detalhes disso. E então vocês simplesmente se deslocam mais para baixo, na Ásia Ocidental, para outro país. Então a Jordânia vai continuar sendo atingida, especialmente se países ocidentais da OTAN estiverem deslocando seus sistemas para a Jordânia, porque isso é inteiramente em defesa de Israel. Vamos deixar isso claro. Acho que algumas forças alemãs e francesas, enfim, forças simbólicas que continuam visíveis no Iraque. E muita coisa está acontecendo. E é difícil enquadrar tudo isso. Mas, cada vez mais, parece que o Irã está ditando o ritmo de tudo que acontece nessa região. Porque tem algumas alavancas muito interessantes com as quais ninguém lidou antes, pelo menos nos tempos modernos. E certamente não um país do sul global contra o império, que já existe há séculos. Então realmente muda o jogo. E é claro, esse tipo de coisa acontecendo encoraja muitos outros estados e potências intermediárias. E não consigo enfatizar o bastante para os seus espectadores que não é só no Irã e na região do Golfo Pérsico que as coisas estão acontecendo. Marrocos, por exemplo, se tornou outro ponto de tensão. O Cradle abordou, nessa semana, e vai abordar na próxima, 2 importantes desdobramentos geoestratégicos em Marrocos. Essencialmente, do meu ponto de vista, o país se tornou os Emirados Árabes Unidos do norte da África. Está absolutamente ligado aos israelenses, com os mesmos objetivos e interesses estratégicos, e a mesma disposição para empregar todo tipo de atos e manobras malignas para conseguir o que querem. Acho espantoso que 2 países como esses, os Emirados Árabes Unidos e o Marrocos, num momento em que é tão óbvio que o equilíbrio global de poder está se deslocando para o Oriente, se aliem tão fortemente aos atores que vão cair, certo? E Israel em particular, porque ninguém quer estar ao lado de Israel agora. É o Estado genocida, certo? E esses são 2 países muçulmanos, 2 países árabes muçulmanos, fazendo isso. E uma das matérias do The Cradle esta semana foi sobre a nomeação ou a inauguração da rodovia Donald J. Trump, através do Saara Ocidental, certo? Que é um território disputado que Trump reconheceu como sendo do Marrocos para fazê-los aderir aos acordos de Abraão em 2020, certo? Mas essa rodovia passa por uma área onde acho que são minas de fosfato. Certo, tudo isso vai diretamente para Nova Orleans. Vai para os Estados Unidos sem impostos, e isso é feito dentro de um sistema de empresas pertencentes, em grande parte, ao rei do Marrocos e ao seu braço direito. Quer dizer, é muito feio o que está acontecendo lá. E na semana que vem, nossa reportagem vai abordar exatamente por que aconteceram os eventos da semana passada. Os marroquinos invadindo os 2 territórios espanhóis. Por que isso aconteceu? E por que o Congresso dos Estados Unidos vinha falando desses 2 territórios antes de tudo isso acontecer? Sabe, mais uma vez, isso é estratégico. O Império Americano, à medida que entra em colapso, está tentando se agarrar a países ricos em recursos e a estados e áreas geograficamente estratégicos, certo? E essa é mais uma dessas tentativas de tomar controle. Como a Groenlândia, como o Canadá, certo? Como a Venezuela, como o Irã, essas 2 áreas estão nos planos americanos. E à medida que se afastam da Ásia Ocidental, porque estão sendo forçados militarmente,
vão procurar estabelecer bases em outros lugares. E a África é uma dessas áreas. Mas agora a África também está reagindo, sabe? O Panamá, por exemplo. Eles deram um golpe no Panamá. Tiraram os chineses de um porto que os chineses possuíam, certo? E operavam. E agora a China fez uma coisa muito inteligente. Não sei, você viu isso na mídia esta semana? Basicamente, eles sancionaram navios de bandeira panamenha. E não apenas os sancionaram, também os detiveram. Você pode fazer isso quando um navio está passando pelas suas vias marítimas. Pode detê-lo se suspeitar de uma coisa ou outra. Eles estão fazendo isso, o que levou cada vez mais empresas de navegação a decidir não usar a bandeira do Panamá para seus carregamentos. Isso gerou repercussões econômicas para o Panamá e assim por diante. E isso vai ser um estudo de caso, porque se os chineses não assumirem o controle disso e não fizerem prevalecer o direito internacional neste caso, em que os americanos fizeram o Panamá expulsar os chineses sem o devido processo legal, então isso pode acontecer em outras partes do mundo. Então o mundo multipolar está reagindo de maneiras muito interessantes neste momento. E acho que, para mim, a próxima coisa a observar é isto. Estou esperando por isso. Quando a Rússia vai abordar o fato de que a Ucrânia e seus apoiadores da OTAN levaram a guerra para dentro do território russo, que é atingido todos os dias. Sim, é uma pergunta muito boa, Charmaine. E eu acredito que, na verdade, a China e o Panamá também fecharam um acordo novamente, por causa da pressão exatamente do que você disse. As embarcações registradas sob bandeira panamenha que estavam sendo sancionadas pela China. Acho que eles retomaram as conversas e a China conseguiu bastante coisa de volta do Panamá. Exatamente, exatamente. From what they lost during the initial U.S. pressure period. So once again, showing that when the United States only has bullyism to offer, even when it moves forward, it can't hold that line for very long. Exactly. Eventually, the reality sets. No fim das contas, a realidade se impõe. E o país que realmente conseguir fazer negócios será o que vai sair vencedor. Mas, Charmaine, eu quero mostrar mais alguns dados sobre os Estados Unidos. Você estava falando de como os Estados Unidos estão sendo pressionados militarmente. E os dados são ainda piores do que aqueles com que abrimos. Porque o CSIS, que é um centro de estudos financiado pelo Departamento de Estado e pelo Departamento de Defesa, divulgou muitos dados mostrando que agora restam menos de 827 interceptadores Patriot e 278 interceptadores THAAD. São esses sistemas que vão proteger a Jordânia e Israel, por extensão. Antes, eram 2.200 Patriots e 452 THAADs. Isso é só desde o começo da guerra. Então houve uma queda de 60%. E acho que isso explica um pouco, porque provavelmente veremos muito mais disso no futuro. Desde o início desta guerra, e desde os ataques iniciais dos Estados Unidos, já foram 7 vezes em que Trump disse que haveria ataques devastadores, ataques de grande escala. Não apenas, vamos retomar as operações. Não, seriam ataques devastadores, rede elétrica, energia, tudo isso. E então, eles não aconteceram. Isso segundo a ABC News. Então, como você vê essa postura militar enfraquecida dos Estados Unidos, não só na região, mas no mundo, afetando tanto esta região quanto o mundo também? The world as well. Não tenho interesse em que as Forças Armadas dos Estados Unidos sejam enfraquecidas. Tenho interesse em que sejam destruídas. Quer dizer, não sou eu, sentado na Ásia Ocidental, dizendo isso. Mas europeus, em pesquisas repetidas ao longo da última década, disseram que os Estados Unidos são a maior ameaça à paz e à segurança no mundo hoje. Isso não é novidade, certo? Mas temos que começar a pensar de outra forma sobre isso. E mais importante, temos que começar a falar de outra forma sobre isso. Certo, vocês tiram as tropas dos Estados Unidos da região. Na verdade, deixa eu voltar um pouco ao que eu estava dizendo recentemente no podcast do Cradle.
Eu lamentava o fato de que eles nunca mais saem perdedores de nenhuma guerra, no sentido de que antigamente, se o seu inimigo rompesse o fosso do seu castelo, você levantaria uma bandeira branca e se renderia. Ou, nos países da América Latina, se os rebeldes chegassem à estação de rádio, você entregava as chaves do Palácio Presidencial. Tinha acabado. As guerras acabavam. Isso era entendido. Não era só por causa de um tratado. Era simplesmente aceito. E agora não existe mais esse pensamento. Então, mesmo que haja um acordo de paz, isso não significa que os americanos não vão recorrer às suas antigas ferramentas de guerra por procuração, certo? Porque eu já argumentei, e acho que no seu programa também, que esta é a primeira guerra contra um adversário de igual porte que tivemos desde a Segunda Guerra Mundial, certo? Porque fora isso, geralmente era por meio de procuradores, certo? Então mesmo, enfim, os americanos podem recorrer à sabotagem, a guerras por procuração, ao terrorismo puro, certo? E isso é uma continuação da guerra. Não é brincadeira. É com isso que vivemos aqui na região há décadas, essas guerras por procuração, essas guerras sujas, sanções e outras ferramentas. Por que deveríamos continuar aceitando isso? Por quê? Certo. Eles têm que ser derrotados definitivamente. Então, para mim, iranianos e americanos assinarem um acordo agora não interrompe nada. Um dos interesses do Irã é garantir que os americanos não possam lançar ataques contra o Irã quando bem entenderem, como os israelenses fazem com o Líbano, Gaza, Síria e assim por diante, certo? Isso não vai ser tolerado, mas talvez seja esse o caso. Sabe, esse termo pode até ser respeitado pelos americanos, mas isso não significa que eles não armariam curdos e não treinariam curdos dentro do Irã ou nas fronteiras do país, ou que não financiariam grupos militantes paquistaneses no Baluchistão, ou que não tentariam criar, por exemplo, um separatismo azeri dentro do Irã ou um separatismo árabe no sul do Irã. Por que deveríamos aceitar isso? Precisamos que os americanos percam. E para mim, é importante que os Estados Unidos continuem essa guerra diretamente, de forma aberta, certo? Para que o Irã possa continuar punindo, possa continuar escalando suas punições. Isso não quer dizer que a guerra aberta vai continuar do jeito que está agora, mas ela pode se deslocar para outras áreas. A guerra não deveria terminar até que os americanos sejam derrotados. E uma forma de fazer isso é atingir um destroyer, atingir um grande navio de guerra americano ou um porta-aviões e deixá-lo completamente inutilizado. Porque se os americanos não puderem usar instalações terrestres em países vizinhos ao Irã, para lançar mísseis, aeronaves e drones, terão de fazer isso a partir de porta-aviões. E desculpe, minha boca está ficando muito seca. Então, o que você precisa fazer antes de deixar os americanos saírem é destruir um desses projetos deles de bilhões de dólares, sabe? Para que eles saibam que nunca mais poderão usar aquilo, certo? Se não dá para trazer destroyers para a região e você não tem bases, como é que vai operar? Vai operar a partir de países vizinhos e treinar seja lá o quê? Não. O Irã agora vai trabalhar de forma hiper-eficaz com o Paquistão, com os iraquianos e assim por diante para garantir que isso não aconteça. Não se pode acabar com uma guerra quando uma das partes jamais vai aceitar a sua derrota, certo? Ou aceitar que foi superada e se preparar para sair. Os americanos nunca vão estar dispostos a sair. Os israelenses nunca vão permitir que eles deixem essa região. Temos que acabar com essa guerra de forma decisiva. Então, sim, eu quero ver mais ações proativas do Irã, quero ver escaladas por parte dos iranianos de maneiras muito, muito inteligentes e calculadas. Quero vê-los superar os americanos em vários cenários. Quero vê-los conseguir uma concessão importante do Iraque, porque os iraquianos têm jogado perto demais de Washington. Quero dizer, neste momento, como qualquer país desta região pode defender uma aliança com os americanos ou os israelenses.
Essas são as forças mais destrutivas da nossa região. Isso não pode mais ser permitido. Acho que temos de levar isso até o limite. Isso tem de parar. Precisamos ser capazes de crescer economicamente, nos desenvolver, prosperar. Nada disso será possível se houver apenas um memorando de entendimento, porque tudo vai continuar como antes. E veja só, esta região está em caos há décadas por causa dos americanos e dos israelenses. É preciso acabar com isso agora. E o que também implica Israel ser atingido de forma muito decisiva pelos iranianos. Então, será que é benéfico para o Irã ou para esta parte do mundo que a guerra termine na próxima semana com, sabe, um memorando de entendimento fraco? Porque os americanos também esquecem o que assinaram, certo? E haverá outro presidente americano daqui a 2 anos e meio. O que isso vai significar? Acho que algo muito definitivo precisa acontecer aqui. E para mim, poderia ser simplesmente o colapso do petrodólar. Isso seria uma arma inteligente, certo? Em que ninguém é morto. Você derruba o petrodólar porque agora, digamos, tudo que passa por Hormuz e pelo Golfo Pérsico teria de ser precificado em moedas que não sejam o dólar, certo? O petrodólar entra em colapso e os americanos não podem mais se dar ao luxo de travar guerras. Então eu definitivamente quero ver mais. Eu não tenho sede de guerra, Dani. Eu sei que não acabou. E não vai acabar se o Estreito de Hormuz for aberto em acordos favoráveis aos iranianos. E o Líbano, e a Síria, e as fronteiras do Irã. Sabe, há ataques às fronteiras do Irã o tempo todo. Outra coisa que seus espectadores precisam saber. E isso também é uma matéria do The Cradle. Não estamos vendo isso em inglês, na verdade. O Irã ratificou a Convenção do Cáspio, que basicamente divide o Mar Cáspio entre, acho, 5 estados litorâneos, o que enfraquece a posição do Irã no norte, certo? Isso acontece ao mesmo tempo em que os americanos trabalham com os azerbaijanos, que eram agentes do Mossad na região, para se instalar e construir estradas bem na fronteira com o Irã. Outra iniciativa de Trump para expandir o corredor de Zangezur e cortar a geografia do norte do Irã. E agora o Irã ratificou esta Convenção do Cáspio. Não faz o menor sentido. E era assim que o Irã escoava grande parte dos seus produtos, não apenas pelas novas rotas paquistanesas, abertas durante a guerra, mas também pelo corredor internacional de transporte norte-sul, operado por iranianos, russos e indianos, certo? Ele passa ao norte do Irã. Então há muitos outros jogos que o Império pode continuar jogando contra o Irã. O Irã não pode sair disso sem derrotar o inimigo de forma tão decisiva que o inimigo nunca mais queira citar uma repetição. Certo. Sim. E uma grande parte desse ponto, ou dessa série de pontos que você levantou, Jarmini, é que os Estados Unidos, e tenho certeza de que os iranianos, especialmente os que estão nas Forças Armadas, talvez entendam isso, já não têm como grande objetivo em suas guerras realmente vencer. Ou talvez nunca tenham tido. Grande parte disso é sobre o caos. É sobre como construir e ampliar controle e dominação por meio desse caos. Muitas vezes, isso também tem efeitos negativos para os Estados Unidos. Mas tende a ser, no mínimo, muito eficaz para impedir, ou para transformar, como você diz, uma determinada região, uma série de países, numa bagunça. E isso impede que eles consigam desenvolver instituições independentes, soberania, capacidade econômica, militar, seja o que for. Então esse vai ser o objetivo, independentemente de os Estados Unidos acharem que podem acabar o Irã só um pouco, não atacar de forma alguma, ou partir para tudo. Esses tipos de cálculos não vão necessariamente mudar o objetivo que os Estados Unidos têm para a região. E acho que parece bem claro que mesmo quando os Estados Unidos se veem, como aconteceu no governo Trump, precisando mudar um pouco o foco aqui, um pouco ali, ainda tende a haver uma linha bastante contínua no mundo todo, na forma como os Estados Unidos agem. Eles não necessariamente deixam nada em paz, apenas deslocam recursos limitados, finitos, para áreas onde sentem que podem tentar avançar mais seus próprios objetivos, consigam eles ou não. Mas de todo modo,
Uma parte importante disso é simplesmente impedir um mundo multipolar. Impedir países e povos que estão tentando construir seus próprios destinos livres dos interesses dos Estados Unidos. Esse parece ser um objetivo central, independentemente das consequências. Mas se as pessoas, e isso é importante, percebem, a percepção é 100% da política. Esse é um velho ditado, e eu realmente passei a entender por que ele faz tanto sentido. A percepção é tudo. E se o Irã for percebido como tendo vencido isso de forma decisiva, não haverá nenhum país na região que não vá correr para negociar com o Irã. O Irã se tornará impossível de sancionar, certo? E isso é importante. Isso pode ser feito. Sabe, isso rompe as barreiras psicológicas de países do sul global desafiarem o império e assim por diante sem passar pelo inferno. Mas, de novo, eu digo o seguinte: a maneira mais fácil de derrotar os americanos é o dólar simplesmente perder sua posição como moeda de reserva global. É a forma menos dolorosa de o mundo pôr fim às guerras americanas, a expansão excessiva dos Estados Unidos e as bases americanas na sua região ou no seu país. Quando o dólar deixar de ser a moeda de reserva, os Estados Unidos não conseguirão mais conduzir o mundo da maneira que querem. O dólar perde o sentido. Os Estados Unidos vão ter que simplesmente imprimir dinheiro sem parar. Porque, é claro, estamos com 39 trilhões de dólares em dívida nacional. Isso sem incluir os mais de 70 trilhões de dólares em dívida privada nos Estados Unidos. É um país quebrado pra caramba. Tire o dólar do status de moeda de reserva, o dólar entra em colapso e a capacidade dos Estados Unidos de influenciar tudo, em qualquer lugar, desaparece completamente. E isso é muito importante. Quero dizer, acho que todo mundo deveria buscar isso imediatamente. Sabe, esvazie suas contas bancárias, compre ouro, prata, o que for. Empty your bank accounts, buy gold, silver, or whatever, Sabe, mas, quero dizer, a questão é, se você vive no Ocidente, faz transações por meio desses sistemas, certo? O SWIFT, ou seja, lá qual for. E isso também, bem, sabe, vou te dizer outra coisa que é muito importante. O que aconteceu com o iene na semana passada, certo? Todo mundo entrou para tentar salvar o iene. O Japão, sabe, perdeu muito dinheiro nessa situação de guerra e começou a... Como é mesmo? O que fez? Vendeu seus ienes, vendeu seus títulos. Não consigo lembrar. Mas os Estados Unidos entraram. Disseram que fariam de tudo para salvar o iene. E sabe, aqueles países na órbita dos Estados Unidos vão ter cada vez mais dificuldades. Dito isso, o mercado de ações dos Estados Unidos atingiu novas máximas hoje, sabe? E você pensa, nada está ligado à realidade. Como os preços do petróleo, quando o Estreito de Hormuz não estava aberto, estão a $76 o barril, deveriam estar acima de $200 o barril. Tudo é artificial. Eu ia perguntar sobre isso em seguida, mas também há um gargalo em relação ao petróleo saudita. Então a realidade não está sendo realmente refletida. Não, não é. E não se esqueça, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos iam lançar ou relançar um ataque militar massivo contra o Irã, os sauditas fariam o mesmo contra o Iêmen. E isso não se concretizou. Na verdade, os iemenitas atingiram o aeroporto saudita. Acho que foi Najran, mas atingiram uma área muito importante do aeroporto, porque drones sauditas sobrevoaram o espaço aéreo iemenita. Nem chegaram a atacar nada, apenas sobrevoaram. E claro, acho que um navio-tanque de bandeira indiana acabou de ser atingido hoje, sim, ao passar por aquelas vias marítimas, pelos iemenitas, imagino. Mas era saudita. Era um navio-tanque saudita. Então, sabe, esse é outro teatro de operações. Os americanos esperaram tempo demais. Ao violarem o memorando de entendimento, deram origem à situação em Bab al-Mandab. E, digamos, eles podem resolver Hormuz por meio de um acordo. Mas o que acontece agora com Bab al-Mandab? Sabe, o eixo da resistência na região tem alavancas demais, muito interessantes neste momento. E, se não as usarem agora, podem perder a oportunidade de fazer isso. E eu
particularmente, fico muito satisfeito que eles estejam intensificando sua atuação nesses vários teatros e fazendo isso, porque temos que acabar com isso. Temos que acabar com isso. Não queremos apenas enfraquecer os americanos e os israelenses. Queremos eliminá-los completamente, sabe? Sim, e era essa sua reação que eu queria ouvir sobre essa situação mais ampla de bloqueios. Porque, como você percebeu, Charmin, os Estados Unidos têm recorrido muito a bloqueios durante o governo Trump. Bloquearam Cuba, bloquearam o Irã, tentaram algum tipo de campanha criativa, não sei, ineficaz, mas também direcionada contra a Rússia no Mar Negro. Então há vários pontos em que os Estados Unidos estão tentando impor bloqueios. So there's multiple points where the US is trying this blockade, but Yemen has kind of flipped the script. Mas o Iêmen meio que virou o jogo e passou a impor um contracerco à Arábia Saudita. E de novo, isso é algo muito importante, porque agora estamos vendo a economia saudita enfraquecer. Estamos vendo seus petroleiros terem de, contornar o Cabo da Boa Esperança na África só para conseguir escoar o petróleo. É algo muito importante. Então eu queria saber como você vê o eixo da resistência, como um todo, atacando esses vários pontos que você mencionou antes. Em termos de não apenas enfraquecer o Império Americano, mas eliminá-lo, ou pelo menos chegar a um ponto em que ele seja empurrado para trás e não possa, conduzir essa campanha de terror que vemos por toda a região. Sabe, é uma pergunta muito difícil de responder. Há muito tempo, eu acho que o eixo da resistência é comportado demais. Eles foram moldados e domesticados para ficar nessa posição. Uma das coisas mais frustrantes que observei desde que meio que me mudei para esta região há 14 anos foi perceber o seguinte: qual é o sentido de um nativo bem comportado quando o agressor é totalmente violento e não tem absolutamente nenhuma rédea agora, porque o direito internacional já não significa mais nada, certo? Enquanto isso, o eixo tenta se ater ao direito internacional para que ninguém possa apontar o dedo para eles. Mas eu não vejo sentido nisso, porque eles vão ser culpados por coisas que nunca fizeram de qualquer forma. Falam da Guarda Revolucionária Iraniana colocando bombas em países do mundo todo, ou do Hezbollah fazendo isso. É um absurdo completo, certo? Então, mesmo que você tente seguir a lei e se comportar direitinho, vão jogar acusações absurdas como essa contra você. Eu tenho visto um eixo da resistência bem comportado demais e preciso ver evidências de que eles estão dispostos a se livrar dessas correntes psicológicas que foram condicionados a aceitar e a fazer o impensável. Sabe, eu odeio dizer isso em voz alta, porque todos nós fomos treinados a não dizer, mas se soldados americanos não morrerem, se soldados israelenses não morrerem em massa, eles nunca vão parar. Eles têm que ser mortos. Quer dizer, por que eles nos matam? Porque acham que em algum momento vão nos esgotar. Mas isso não acontece, porque as pessoas daqui, as pessoas em Gaza, não têm para onde ir. As pessoas no Líbano não têm para onde ir. As pessoas na Síria não têm para onde ir. Elas têm que ficar lá e aguentar isso. Mas o que temos de fazer com os americanos e israelenses que não pertencem a esta região é o seguinte: se eles sentirem dor, vão embora. A maioria dos israelenses tem um segundo passaporte. E durante esta guerra, os que não têm um segundo passaporte têm ficado em filas para conseguir um, de países de onde vieram suas mães e pais, ou seus avós. Eles não pertencem aqui. O exemplo mais claro disso foi quando aconteceu aquele primeiro cessar-fogo, no fim de 2024, entre o Líbano e Israel. Quer dizer, vamos dizer que eu não me lembro que horas eram, talvez 10 da manhã. Desde a meia-noite, os libaneses estavam enfileirados em seus carros, esperando o exército deixá-los passar para o sul. Eles não se importavam, iam acreditar no cessar-fogo, mesmo que Israel continuasse lançando mísseis contra o sul do Líbano. Eles não sabiam se aquilo ia se sustentar ou não. Estavam indo para lá com os filhos, com os avós, tias e tios, em carros com bagagem amarrada no teto. Estavam voltando para casa.
Em Israel, eles não conseguiam pagar colonos judeus para voltarem às suas terras no norte porque estavam preocupados com futuros ataques do Hezbollah, certo? Existe uma ligação com a terra aqui. Nós nunca vamos embora, certo? Mas os invasores, os agressores, eles vão embora, porque não tem essa ligação com a terra. Nunca tiveram. Isso inclui os israelenses e, claro, os americanos, que não têm nenhuma ligação com esta região. E isso precisa acontecer, Dani. E eu não sei se o eixo da resistência tem o que é preciso, porque foi domesticado a se comportar bem por décadas. Gosto que os iranianos tenham feito outro dia um ataque inesperado contra instalações militares dos Estados Unidos na Jordânia. Gosto disso. Por que todo mundo surtou com isso? Porque eles achavam que conseguiam prever tão bem o comportamento iraniano que não esperavam por aquilo. Isso chocou, certo? Parem de agir tão bem comportados. Igualem o agressor. Façam com que eles tenham de lidar com uma contagem de mortos, sabe? Temos que fazer isso. Por que eles não deveriam? Eu só acho que a forma de pensar precisa ser diferente. A linguagem precisa ser diferente nessa região. Aí vocês vão liberar um apoio enorme da opinião pública a esse tipo de ação na região. Todo mundo foi domesticado na região. Todo mundo fala nessa linguagem colonizada, sabe? Até mesmo o eixo. E isso precisa mudar. E se não usarmos essa oportunidade para mudar isso, temo que talvez tenhamos de lidar com a lenta combustão de morte e destruição por muitos anos ainda. Sim, acho que isso me faz pensar, Chamaine, no que você está dizendo. Como isso, o que parece ser uma espécie de teatro kabuki nas negociações que estão acontecendo, porque isso parece fazer parte da situação, funciona. Há um padrão constante. O Irã ganha margem de manobra. Obviamente, o Irã não está perdendo esta guerra. Mas, a cada etapa em que essa guerra piora para os Estados Unidos, isso geralmente leva a um período de negociações. Ou não há negociações, mas há tentativas de mediadores de negociar. Enfim, tudo gira em torno de conversas. Mas pelo que você está dizendo, parece que essas conversas não vão realmente levar a lugar nenhum, porque os Estados Unidos não estão estruturados para chegar a um acordo que, de fato, respeite os direitos do Irã e do restante da região. A parte do eixo em que deposito grande esperança são os iemenitas. Os iemenitas não leem a grande mídia ocidental e por isso não foram colonizados. Eu os considero o povo mais descolonizado desta região hoje. E é meio fascinante ver o que você está disposto a fazer quando é descolonizado. Quer dizer, conhecemos o grupo de países que, um ano atrás, tentava punir o Iêmen pelo bloqueio das vias marítimas, certo? Em defesa de Gaza. Eles diziam, nunca vimos nada assim. Nunca fomos atacados com tanta força. Essas pessoas não entendem o significado de, quer dizer, guerra limitada ou simplesmente de enviar mensagens militares umas às outras. Eles atacam para atacar, certo? Eles atacam para nos destruir. E estão fazendo isso em todo lugar. Estão fazendo isso no Mar Arábico, estão fazendo isso no Oceano Índico, estão fazendo isso em Bab al-Mandab, no Mar Vermelho e assim por diante. E para mim, esse é o caminho a seguir, certo? Punam o inimigo de vocês. Eles estão sempre falando em nos punir, nos sancionar, nos privar, destruir nossas economias. Mesmo que não seja uma guerra aberta, essas são punições severas. São punições coletivas. São contra o direito internacional. Vamos puni-los de volta. Eles abriram a caixa de Pandora do direito internacional, sabe? Vamos usá-la. Vamos usá-la. Quem vai? Sabe, foi o Wall Street Journal que disse que o Irã pode estar considerando ataques preventivos. Cala a boca. Sério, você se lembra do George W. Bush? Toda a doutrina dele era baseada em ataques preventivos contra países, indivíduos ou grupos que talvez um dia pensassem em atacar os Estados Unidos. E agora o Irã está numa guerra aberta e não pode destruir completamente uma base dos Estados Unidos na Jordânia? Não, eles deveriam explodir bases americanas em todo lugar. Quer dizer, realmente, para mim, um dos momentos mais fantásticos nesta região, no Líbano, onde estou agora,
foi a explosão do quartel dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Sabe, eles estavam lá tentando ampliar uma guerra e, sabe, os Estados Unidos estavam lá com seus fuzileiros para ajudar, certo? Mas não. Na verdade, os Estados Unidos nunca ajudam. Eles só conseguem se estabelecer, e não era algo permanente. Era algo temporário, que teria se transformado numa base permanente. Neste momento, os Estados Unidos construíram a segunda maior embaixada americana do mundo. É ridículo. Se você vir uma foto dela, é uma estrutura enorme que se estende muito para baixo, como o Pentágono, sabe? Muitas camadas subterrâneas. Vai muito fundo. Para um país desse tamanho, com uma população de 5 milhões, uma base assim, quer dizer, desculpe, uma embaixada assim, é basicamente um precursor de uma base. Foi isso que os fuzileiros navais dos Estados Unidos estavam fazendo aqui em 83, certo? E foi o precursor de outra base dos Estados Unidos na região. E eles foram explodidos. E sabe de uma coisa, Dani? Eles foram embora. Foram embora. E ao sair, porque são, sabe, maníacos absolutamente genocidas, bombardearam o Líbano a partir do mar, com bombas, cada uma das quais... Li um relato de especialistas militares americanos dizendo que foi a maior salva única desde a Guerra da Coreia contra o pequeno Líbano, certo? E nem eram os responsáveis pelo atentado contra os quartéis dos fuzileiros navais, certo? Eram populações xiitas e druzas. Basicamente, mataram pessoas. Então, o que é isso? O que é isso? E nós queremos negociar com esse país? Não queremos lidar com esse país. Sinceramente, não queremos. Os produtos americanos são mais caros, estão se tornando de terceira categoria. Você consegue coisas melhores na China, sabe? Consegue coisas melhores no Irã, consegue coisas melhores na Turquia e na Índia. Sério. Os Estados Unidos precisamos tirar os americanos desta região. E claro, psicologicamente ainda há um longo caminho pela frente. Mas na prática militar, podemos fazer isso agora. Eles vão fazer? Não sei. Mas esperamos o Iêmen vai ensinar aos iranianos, aos libaneses, aos iraquianos, porque eles simplesmente não sabem. Não sabem que deveriam ser nativos bem comportados, sabe? Há uma pergunta aqui da audiência, de DC, no Havaí. Você acha que parte da liderança do Irã foi secretamente cooptada pelos Estados Unidos e por Israel? Eu também me pergunto, por que o Irã não revidou com mais força? O que você acha disso? Porque isso é, na verdade, uma narrativa. Muitas pessoas pensam assim, porque acham que grande parte do mundo, inclusive pessoas nos Estados Unidos e no Ocidente, vê o simples fato de o Irã conversar com os Estados Unidos, em quaisquer termos que possam ser vistos como diplomáticos, como uma afronta, por causa da forma como o Irã tem sido tratado pelos Estados Unidos e, claro, pelo restante da região. Olha, sabe, eu discordo disso e vou dizer por quê. Porque para acabar com guerras é preciso resolvê-las, certo? Nas piores guerras que a humanidade já viu, as partes se sentaram no fim e resolveram essas guerras, certo? Então isso precisa acontecer. E é preciso manter esses canais abertos. Mas toda vez que o Irã foi traído, sabe, usando a cobertura de negociações para atacar o Irã ou seus aliados, o Irã deveria então impor mais punições aos Estados Unidos. Então, eu não acho que o memorando de entendimento que foi assinado em... Sabe, tanta coisa está acontecendo, estou esquecendo as datas o tempo todo. Foi em abril ou junho? Junho. Foi em junho. O memorando de entendimento foi em junho. Isso. Então, sabe, que o memorando de entendimento... Sim, foi em 17 de junho. Então isso quase se tornou um documento tão irrelevante para a situação geopolítica que... Era um documento razoavelmente bom. O problema do documento era que, quer dizer, os americanos estavam tão desesperados para tê-lo que o tempo era absolutamente crucial para eles. Então, concordaram com os termos do Irã, mas permitiram que eles permanecessem o mais vagos possível. Se você ler o texto pela ótica iraniana, vai ver que é um bom acordo para o Irã.
O Irã meio que consegue o que quer, certo? Se você olhar pela ótica americana, que é dúbia, dá para encontrar muitas brechas na linguagem que você pode, sabe, explorar. E foi isso que os americanos fizeram. Eu acredito, e venho dizendo isso desde o memorando de entendimento, que a guerra vai recomeçar desde esse memorando, porque os americanos ainda não terminaram. Eles não terminaram, eles perderam. E ninguém perde hoje em dia. Esse é o meu ponto. Eles simplesmente continuam. Não há fim para a guerra. Não se vêem mais bandeiras brancas sendo erguidas. Acho que o Irã precisa obter muitos dos termos do Memorando de Entendimento de junho antes da cessação da violência. Certo, então o Irã deveria receber seus ativos congelados antes da cessação das hostilidades. O Irã deveria ter controle sobre o Estreito de Hormuz e cobrar taxas de serviço antes da cessação das hostilidades. O Irã deveria receber parte de suas reparações antes da cessação das hostilidades. E acho que o interessante nessa mudança de pensamento no Irã é que aqueles que você chamaria de linha dura apresentaram um argumento muito bom no Irã, eu acho, e as pessoas simplesmente não conseguem contestá-lo. Nem os reformistas conseguem. Então acho que isso vai se manter. Ou seja, negociamos de boa fé para evitar novas hostilidades, ou qualquer hostilidade. Se vocês nos atacarem, aquilo com que teríamos concordado nessas negociações muda, porque vocês nos atacaram. Vocês não vão receber o que estávamos dispostos a oferecer ontem, depois de nos atacarem. E, à medida que os americanos são condicionados e domesticados a entender que mais hostilidades significam mais concessões de Washington, fica menos provável que se envolvam em hostilidades. Acho que os iranianos são mestres nesse tipo de coisa. Eles precisam deixar muito claras agora suas táticas de negociação e de jogo de xadrez, desenvolvidas ao longo de milhares de anos. Eles precisam conseguir um acordo tão bom que faça os neoconservadores chorarem. Mas será que o Trump consegue isso? Quer dizer, o Trump também está numa posição difícil. Acho que o melhor cenário para o Trump talvez seja nem conseguir um acordo e dizer algo como: sabe de uma coisa, o Irã é problema deles. Fica na Ásia Ocidental, deixem os sauditas, os emiradenses, os israelenses lidarem com eles, nós estamos fora disso. Certo. Ele poderia até ganhar as eleições de meio de mandato com isso. Mas se continuar tentando fechar um acordo, tudo bem. Qualquer acordo vai fazer parecer que ele perdeu. Porque os adversários dele vão dizer: meu Deus, você se vendeu, você é um perdedor. Certo. Ele deveria simplesmente ir embora e deixar os israelenses por nossa conta. Sim. Sim, sim. Quer dizer, é isso. Acho que você explicou isso com muita clareza. E sim, concordo 100% que o mais interessante também é que os Estados Unidos, sabe, quando se trata dessa questão específica, o Irã, existe, é claro, um padrão duplo enorme em relação ao que o Irã e seu eixo da resistência podem fazer, que aos olhos do Ocidente é nada, em comparação com o que os Estados Unidos supostamente têm permissão para fazer. Mas acho que, neste momento, o que é tão surpreendente e chocante é que parece que o Irã entende que esta é uma guerra longa. E sobre a pergunta da pessoa na audiência que enviou um superchat, descer Havaí, quer dizer, negociações, como você disse, sempre vão fazer parte do fim de um conflito. A grande questão é, será que realmente chegamos ao fim? E é óbvio que não. E sim, os Estados Unidos, até no Afeganistão, quando o governo Biden teve de ordenar a inaudível, completa e caótica do país, nem isso necessariamente foi o fim da guerra. Os Estados Unidos ainda coletam inteligência, ainda tentam usar ajuda humanitária para se infiltrar na sociedade, ainda tentam, a todo momento, isolá-lo e usá-lo tanto quanto possível como um ponto focal de caos na região. O Afeganistão não chega nem perto do Irã em termos de soberania. Então, como você disse, os Estados Unidos não encerram guerras de verdade, a menos que sejam forçados a isso. E Trump, neste momento, sim, poderia vencer as eleições de meio de mandato se simplesmente dissesse: acabou, nós vencemos, não é mais problema nosso. Se surgirem problemas,
Parece que eles estão tentando dizer, nós vencemos. It's not our problem anymore if problems occur. It seems like they're trying He to do doesn't that a even little have bit to with say the we Strait of Hormuz. won. He said, I'm just not going to waste myself on this project anymore. Ele disse: eu simplesmente não vou mais me desgastar com esse projeto. Esse é um problema de Israel, um problema da Arábia Saudita, seja lá o que for, certo? E nós sabe, Trump, como isolacionista, o Trump candidato de acabar com guerra sem fim, certo? Pode reanimar sua base dizendo: vou retirar todas as bases desta região, porque não vamos mais nos distrair com essa região. Temos coisas mais importantes para resolver. A China está passando à nossa frente, e assim por diante. Ele pode simplesmente se retirar unilateralmente, como se retirou unilateralmente do JCPOA, e pode sair ganhando. Ele terá dificuldade se assinar um acordo e terá dificuldade se voltar à guerra. Mas acho que ele poderia construir uma narrativa se simplesmente dissesse: esqueçam vocês, estou fora daqui, certo? Ele não sofreu grandes danos quando fez isso com o Iêmen, quando disse, sabe, estamos fora daqui. When he did that with Yemen, when he said, we're out of here. Let the Israelis deal with the Yemenis, right? Deixem os israelenses lidarem com os iemenitas, certo? O que aconteceu? Nada. Nada. Acho que essa é a melhor opção. Mas vou dizer o que vai acontecer no vácuo deixado pelos americanos. O Irã vai assinar acordos com todos os países daquela região e garantir que o Iraque, por exemplo, não consiga fazer tantos contratos com empresas americanas. O Iraque provavelmente terá que deixar de usar contratados americanos de segurança ou britânicos para seu trabalho de segurança. Sabe, eu só acho que, seja qual for o caso, sim, se Trump sair da região, o Irã vai ganhar. Mas ele pode passar para a China ou para aqueles 2 enclaves espanhóis no Marrocos ou para o Panamá ou qualquer outra coisa e distrair as pessoas. Mas um acordo vai acabar com as eleições de meio de mandato dele e uma guerra vai acabar com as eleições de meio de mandato dele. Então, se você está assistindo... Sim, sim. Bem, acho que o último ponto que eu queria levantar e ouvir sua resposta para então encerrarmos é que do lado da resistência na região, há uma contradição interessante em tudo isso. É possível que, digamos, Trump saia em 2028, que as eleições de meio de mandato não vão tão bem, e que vejamos uma mudança na política dos Estados Unidos em relação ao Irã, e talvez até a região, voltando a ser mais parecida com o que era antes de 28 de fevereiro. E isso, na verdade, pode não ser benéfico para a resistência. Claro, todo mundo quer ver menos mortes, menos assassinatos e tudo mais em que o Império dos Estados Unidos, Israel e outros se envolvem. Mas, em termos dos fatos no terreno, e do que até mesmo algum tipo de conflito direto com o Irã está trazendo, algo que é meio oposto do que os Estados Unidos realmente querem, mais uma vez, pode ser que um democrata mude o foco para longe da região e diga certo, agora é hora de Rússia e China, que em geral é como eles gostam de conduzir as coisas. E isso talvez faça com que essa queima lenta, como você disse, fique ainda mais lenta. E, portanto, diminuam as perspectivas de talvez aproveitar o momento. E pode ser que... Então, é uma contradição interessante. Ninguém que tenha algum tipo de consciência e se importe com os seres humanos quer ver uma guerra no Irã, porque ela está ligada a todas essas outras guerras genocidas e catastróficas que estão sendo travadas na região. Mas também há um momento interessante de oportunidade que você destacou aqui, Charmaine, e que eu acho precisa estar na mente desse bloco. Muita gente, como o Pepe, eu já trouxe o Pepe ao programa, e outros disse, o Irã está ganhando tempo. Mas o que acontece quando a situação política nos Estados Unidos muda e há uma mudança, ainda que seja apenas nominalmente? Você está falando das eleições de meio de mandato? Uma mudança nas eleições de meio de mandato. As eleições de meio de mandato estão começando. Quer dizer, elas vão começar, mas Trump ainda será presidente. E Trump já disse que vai usar decretos presidenciais, à la Obama, sabe, ou Biden, para influenciar diretamente as políticas, o que não é surpresa. Mas se as coisas ficarem cada vez piores, sabe, entre um democrata ou até mesmo um republicano mais menos parecido com Trump.
a less Trump-like Republican, Danny, I'm not so sure that Dani, não tenho tanta certeza de que só porque as pessoas não gostam do Trump. Como é mesmo? A aprovação dele está ali na casa dos 30%, pouco mais de 30% agora. Até me surpreende que esteja tão alta. Então penso que não é necessariamente verdade que só porque os americanos não gostam do Trump, eles vão votar em um democrata. Eu acompanhava a política dos Estados Unidos muito mais de perto, porque para mim era divertido e entretenimento. Agora, nem tanto. Mas a minha impressão é que não há candidatos democratas naturais. O Partido Democrata tem um problemão. O fato de só terem conseguido apresentar o Biden e depois a Kamala Harris foi tão patético. Assim. E a outra coisa que está acontecendo no Partido Democrata, além de simplesmente não haver candidatos com projeção nacional, é que a ala progressista do Partido Democrata está recebendo mais apoio dos eleitores democratas, certo? Então você tem tipo socialistas e os anti-Israel e assim por diante. E depois teve aquela votação maluca em que um quarto inteiro, mais de um quarto eu acho, do Congresso dos Estados Unidos votou para cortar a ajuda militar a Israel. Eu não consegui acreditar nisso. Então você tem isso. Mas a cúpula do partido que, sabe, manipulou a eleição e garantiu que o Bernie ficasse de fora e que a Clinton fosse a candidata, mesmo sabendo que ela perderia para o Trump. Era óbvio, né? O Bernie talvez fosse o único que pudesse realmente dar trabalho ao Trump, porque ele era populista como o Trump, mas do outro lado, certo? A questão é a seguinte, o DNC, a cúpula do partido, não consegue conceber deixar um candidato progressista, sabe, chegar ao cargo. Eles não conseguem. Quer dizer, o establishment democrata é tão corporativista quanto se possa imaginar, sabe? E é tão inclinado à guerra quanto qualquer um do Partido Republicano. É assim que eles operam. Então o DNC, certo, as elites democratas vão acabar sabotando a si mesmas porque têm a oportunidade de lançar uma campanha progressista com alguém que seria super popular entre os eleitores jovens, certo, e vencer. Mas não vão fazer isso. E então eu acho que, sabe, agora, tá, faltam 2 anos e meio, certo? Não, 2 anos. É 2 anos e alguns meses para as eleições presidenciais. Neste momento é Vance contra Rubio. E Deus nos livre se o Rubio entrar. Não que o Vance seja grande coisa, mas pelo menos sabe, ele se posicionou contra a guerra com o Irã e coisas desse tipo. O Rubio é um pesadelo. Ele é um pesadelo absoluto. Ele colocaria fogo na América Latina. Então, quer dizer, eu não acho de forma alguma que a vitória de um presidente democrata esteja garantida, porque eles não conseguem se organizar. É tipo, olha o que aconteceu na Turquia. Erdogan estava com índices de aprovação muito baixos, os mais baixos que ele teve em muito tempo. Mas eles tinham um candidato tão ruim, a oposição dele, certo? A principal oposição e o partido que existe há mais tempo na Turquia tinha um candidato tão ruim que Erdogan venceu. Então acho que é isso que estamos vendo. Sério, o cenário político americano está horrível. Horrível. Está simplesmente terrível agora. É uma crise total. E sim, não. O Partido Democrata, por ser uma entidade tão corporativista e belicista, precisa depender de o governo Trump, especialmente o próprio Donald Trump, continuar aparecendo assim nas pesquisas e tendo esse desempenho de forma consistente, sem nunca subir, apenas se mantendo ou caindo nesse nível pelo resto desse período. Não serão os democratas que vão convencer as pessoas a votar nos democratas. Não, e eu estava entrevistando o Chris Hedges e ele dizia, o governo Trump vai sabotar estas eleições. E eu pensei, como? Como? E quer dizer, ele listou uma infinidade de maneiras pelas quais eles podem fazer isso e pretendem fazer. E a questão é que todo mundo está contestando eleições. Todo mundo está manipulando eleições. Temos, manchetes dizendo que os israelenses manipularam eleições ou trabalharam para manipular eleições em uma dúzia ou mais de países e estão simplesmente animados. Então ninguém mais confia nas eleições. Sabe, as próprias pessoas que falam de democracia estão minando por completo.
Quer dizer, são tempos muito interessantes para nós, comentaristas e jornalistas cobrindo o mundo agora. Mas eu não sei o que vem por aí. But yeah, I don't know what's coming. Well, you know a little bit about at least what's coming. Bem, você sabe um pouco, pelo menos, sobre o que está por vir, e sabe muito sobre o que está acontecendo agora, Charmaine. Acho que esse é um ótimo ponto para encerrar. Quero agradecer a todos que enviaram um superchat, que se tornaram novos membros. Muito obrigado. Estou colocando vocês na tela agora. Tragam as tropas para casa. Sim, obrigado. Então, obrigado a todos que enviaram superchats hoje. Na descrição do vídeo abaixo, vocês podem encontrar a publicação da Charmaine, ou a publicação que ela edita, The Cradle. Ela está na descrição do vídeo. Com certeza, apoiem, leiam, assinem, façam tudo isso. Também na descrição do vídeo estão todas as formas de apoiar este canal. Patreon, Substack e outras. E o mais importante, há uma forma totalmente gratuita de apoiar. Apertem o botão de curtir. Isso ajuda a impulsionar o programa depois que terminarmos. Charmaine, alguma consideração final antes de eu encerrar a transmissão? Charmaine, any final thoughts before I hit end stream here? No, I think we'll be having this Não, discussion acho que vamos continuar tendo essa discussão por muito tempo, porque os americanos não sabem parar. Então eu realmente espero alguma grande ação iraniana ou alguma ação do eixo da resistência que os cale e faça com que queiram voltar correndo para casa. makes them want to run home. Amen to that, and yeah. Amém. E sim, eu sempre digo, os Estados Unidos precisam de uma revolução se quiserem mudar. Essa é realmente a realidade. Mas Charmaine, muito obrigado mais uma vez por participar. Vamos encerrar por aqui. Estou encerrando a transmissão agora. Clique no botão de curtir antes de sair e vejo vocês amanhã às 4 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos. Aí eu conto o que está acontecendo. Tchau, tchau. Eastern time, I'll let you know what's going on then. Bye-bye.